Quem é que não tem uma lista interminável de desejos e de livros e números infinitos para ler? Não é mesmo? Eu sou, como boa leitora, tenho vários livros ali na lista de desejos há anos e através desse vídeo hoje eu vim compartilhar com vocês algum desses desejos, né? Vamos ver como vai ser a audiência desse vídeo aqui, no qual eu vou comentar com vocês alguns dos livros que eu desejo há bastante tempo. Vamos lá? Vamos abrir aqui o aplicativo, se ele ajudar. Se tudo der certo, vou colocar aqui junto a gravação dessa lista de desejos. E aí eu tô num outro celular aqui, enfim, coisas à parte aqui da produção do vídeo, que sou eu mesma que faço e edito esses vídeos. Se não der certo, eu coloco só a capa aqui. No ademais, vim comentar com vocês alguns livros que estão há um bom tempo na minha lista de desejos. A maior parte são livros talvez conhecidos, porque quando eu adentrei aqui o BookTube, alguns eu desejava muito, né? Esse celular tá meio antigo aqui. Vamos lá. Acredito que esteja gravando. Bom, temos aqui logo no começo alguns livros. Vamos lá, vou descer aqui a lista de desejos, que eu quero chegar lá no finalzinho dela mesmo. Bom, vamos começar aqui pelo início mesmo. Vai dar um pouco de trabalho de editar esse vídeo, enfim. Um deles que eu adicionei recentemente à minha lista, que é este primeiro que vocês estão vendo aí, que chama-se A Casa Minimalista, de Joshua Becker, é um livro que eu tive contato e que eu conheci pela primeira vez pelo canal da Laura, a querida Laura do Literapia. Na época ela leu este livro, estudou esse livro, grifou bastante e eu fiquei muito interessada porque a aplicação do autor trata-se dentro da sua própria casa, né? O que ele fez para contornar a situação, porque ele não era totalmente um cara muito organizado, né? Abriu novamente aqui. A Casa Minimalista, de Joshua Becker. Então é um livro aí de não ficção. Esse livro de não ficção eu adicionei recentemente porque eu li no Kindle Unlimited um outro livro dele, que eu acho que é Simplifique-se, né? Que eu também tenho vontade, que é como se fosse um compactado desse A Casa Minimalista. Então, para estudar mais, eu gostaria de ter contato com este A Casa Minimalista. É um livro que está na minha lista de desejos há um certo tempo, né? Descendo um pouco a lista aí, nós temos esse maravilhoso box do Proust, Marcel Proust, que é um Em Busca do Tempo Perdido. Eu tenho muita curiosidade de ler, já vi vários vídeos diferentes aí, de produtores de conteúdo maiores que eu até, recomendando a leitura deste livro, mas com cautela. Então aqui a gente tem o box, que é composto por 3 volumes, né? Mas eu coloquei aqui na minha lista de desejos outros também, que são os volumes 1 e de outras edições diferentes. E nesse Em Busca do Tempo Perdido, parece que mistura um pouco a vida do protagonista, né, desde a sua juventude, e vai recorrendo à vida dele, descrevendo a vida dele, com filosofias e parágrafos bem imensos. Então existem opiniões pró e opiniões contra também a leitura deste livro. Então é um livro que eu tenho há muito tempo na minha lista de desejos e eu gostaria de ler, sabe? Com calma e com cautela. Ao lado dele temos também a trilogia do Santo Guerreiro, que foi concluída recentemente, publicada recentemente pelo selo Verus da Record, né? Aqui nós temos uma ficção histórica do São Jorge, escrito por um autor brasileiro. Então temos aí alguns autores de ficção brasileira, mas em relação ao ramo histórico, que é muito bem falado. Ele tem um outro título publicado, acho que é A Batalha do Apocalipse, que fez muito sucesso no país, né? Não só aqui no BookTube, mas várias pessoas já leram e recomendam. Eu nunca li, né? E eu tenho curiosidade de ler a trilogia. Eu acredito que eu vou gostar bastante, porque desde muito jovem eu sempre gostei de romances históricos, né? Que contam ali a história de alguma figura histórica ou um tempo histórico,
junto a pessoas que poderiam ter vivenciado aquele tempo, né? Então eu tenho muita curiosidade de ler a trilogia do Santo Guerreiro de Eduardo Spohr, um autor aí que está despontando. Eu acredito que logo logo vai ter tradução aí. Ele recentemente fez uma entrevista aí com um canal que eu gosto muito também, que ele fala que talvez tenha interesse, né, de publicar aí para fora. Andando aqui na minha lista ainda, nós temos alguns livros do Mia Couto, livros de ficção. Mia Couto é um autor de realismo mágico, fantástico, como queiram chamar, um autor que escreve em português, porque ele é moçambicano, de Moçambique, né? Óbvio, se é moçambicano é de Moçambique, né? Érica. E aí eu coloquei alguns títulos, esse primeiro que tem aqui, Um Rio Chamado Tempo, Uma Casa Chamada Terra. Eu já li em e-book, mas tenho interesse em tê-lo físico para a minha biblioteca pessoal. E aí eu coloquei mais uns 2 títulos, todos os títulos têm sinopses e enredos muito interessantes descritos nas orelhas ou nas sobrecapas dos livros, e são alguns que eu tenho vontade de ler. E aí envolve a mitologia também de Moçambique, a mitologia africana, que cada um tem, são diferentes povos, né? E eu tenho curiosidade porque Mia Couto escreve muito brilhantemente, muito bom, assim, sabe, a escrita dele. Então temos aí A Cegueira do Rio e temos também Vozes Anoitecidas. Eu coloquei alguns, né, porque Mia Couto é muito prolífico, ele já escreveu muita coisa, acho que ele já escreveu mais de 10 livros, brincando aí, tem gente que tem a coleção dele inteira. Então eu tenho bastante interesse em conhecer outros títulos. Conheci ao longo do ano de 2025 e, se Deus quiser, esse ano em 2026 eu vou ler alguma coisa dele novamente. Comentem aí também algum livro, caso você já tenha lido Mia Couto, comenta aqui que eu vou gostar de saber e conhecer a sua indicação. Em seguida nós temos Micheli Verunski, acho que é assim que se pronuncia, literatura brasileira contemporânea, uma autora mulher, né, que está despontando aí, ganhou alguns prêmios, ao que me parece ganhou também um prêmio Jabuti, que é bem conceituado, não que isso interfira na minha leitura ou escolha, mas é importante para um autor ter esse destaque no país, porque vende-se muito bem quando você ganha um prêmio, você ganha um certo nome no mercado editorial, né? E a Micheli Verunski tem 2 livros que eu tenho interesse em ler, que são O Som Rugido da Onça e Caminhando com os Mortos. Eu tenho mais interesse de ler o Caminhando com os Mortos, que é, se não me falha a memória, o seu lançamento mais recente, não me recordo o ano agora, que envolve alguma coisa com religião, crenças, perseguição com mulheres, e aí eu tenho interesse em ler. E aí eu já vi um vídeo também recomendando da Laura, O Som Rugido da Onça, este que é um livro diferente do que tudo a gente já viu aí em relação à literatura contemporânea brasileira, envolvendo matas, mitologias indígenas, se não me falha a memória, coisa assim. Então tenho muito interesse em ler esses 2 livros. Bom, citei alguns aqui, a minha lista é bem abrangente. Na verdade, eu separo alguns, né? São alguns livros que eu tenho interesse em ler, alguns títulos. Dentre eles a gente tem aí ficção e não ficção, autores conhecidos e não conhecidos, mas que podem ser facilmente adquiridos pela Amazon ou pelos links do Shopee ou coisa assim. Eu estou colocando recentemente mais os links da Shopee porque o meu link da Amazon falha e aí eu não consigo acessar ele muito bem. Como eu trabalho produzindo vídeo para vocês aqui pelo celular, a Amazon não me permite essa ligação de link para compra, tá? E aí são alguns títulos que eu tenho interesse e curiosidade em ler aqui, tá certo? É apenas uma parte. Caso você queira presentear o canal em busca de sentido para essa pessoa que vos fala, será muito bem-vindo o seu presente, tá? Existem outros títulos, este foi apenas um pré-teste para ver como esse tipo de vídeo vai se comportar aqui no canal.
Porque é um vídeo meio vago, né? Você falar sobre a sua lista de desejos, que ela é muito mutável, ela se transforma o tempo todo. Mas eu já tenho essa lista há mais de 5 anos. Então existem títulos aí que vocês já nem se fala mais, já foram esquecidos aqui na internet, né? E aí eu tenho curiosidade também. Este é um outro lado, para que você me conheça como leitora. Eu não leio somente livros antigos, esquecidos pelo tempo aí, mas eu leio coisas recentes também. Se você chegou aqui por acaso, seja muito bem-vindo. Meu nome é Erika Murakami de Oliveira e aqui nós conversamos sobre livros. Eu sempre brinco que essa casa é pequena, mas é muito aconchegante. E até o próximo vídeo. Um abraço e até de repente.